Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado, eu quero conversar com você ainda sobre o caso da Mariana Ferrer, sobre questões de defesa de estupro, sobre questões sobre o sigilo de processo e por fim eu vou mostrar o áudio na íntegra do Dr. Gastão. Então se você quiser saber mais sobre isso, continua comigo. Bom, se você chegou até aqui, por favor, se inscreve no canal, dá um gostei no vídeo, comenta e compartilha e segue até o fim porque a gente vai passar aqui o áudio do Dr. Gastão, tá? Mas antes disso eu queria fazer algumas ponderações porque eu recebi muitas mensagens, né? Muitas delas não muito educadas, muitas delas de apoio, mas em todo caso eu tô aqui para contar, fazer um pouco de comentários com a minha expertise de advogado criminal, o que eu interpreto disso tudo, o que eu vivi já de algo semelhante na defesa de pessoas acusadas de estupro, tá? Bom, em casos de estupro, por vezes não se tem provas. Aí vai ter só a palavra da vítima contra a palavra do réu. E aí a defesa é engraçado, porque é uma das poucos casos criminais em que a palavra da vítima, apesar dela ter todo o interesse na causa, ela nem precisa prestar compromisso, a vítima pode mentir, tá? É lógico, ela pode também estar aí cometendo a denunciação caluniosa, porém, a vítima não tem compromisso, ela não vai responder por falso testemunho, tá? E no caso de crimes que acontecem na clandestinidade, que é o caso do estupro, a palavra da vítima tem uma relevância muito grande. Então, por vezes, a única prova que tem a palavra da vítima contra a palavra do réu, o réu é condenado. Então, por vezes, vai caber ao advogado descredibilizar a vítima. Parte do jogo, faz parte do jogo, é assim que a gente trabalha. A gente costuma causar essa questão de emoção, né? Essa questão de desestabilização da outra parte em audiências presenciais. Né? A gente tem aquela coisa do calor do momento, o calor dos fatos, e aí você consegue chacoalhar na cross-examination, que a gente faz a pergunta direto para a vítima, direto para a testemunha. Mas hoje a gente não tem isso, porque a gente está fazendo por videoconferência. Esse caso em concreto. Bom, esse caso concreto eu já falei no outro vídeo, porque que eu acho que ele falou aquelas coisas, né? No áudio dele agora mais adiante ele vai falar sobre isso também. Porém, o caso deles, né, esse caso da Mariana Ferrer e do André, tem muito mais provas contra ela, né? Na verdade, ela não conseguiu produzir as provas que ela disse. Parece que o exame inicial foi forjado, depois demonstraram que ela não estava drogada, então a história que ela estava dopada caiu por terra. Todas as questões que envolvem o antes e o depois, a duração do ato em si de 6 minutos, subir, descer a escada, colocar roupa, tirar roupa, enfim. Eu não vou ficar entrando no mérito, até porque acho até antiético ficar falando de caso de colega. Mas, mais adiante eu vou falar sobre a questão do sigilo, né? Que esse processo deveria ter sigilo e foi devassado por todos. Mas, antes disso, vamos falar sobre vítima ter esse condão tão forte. Ah, Renan, mas eu tenho certeza que ele fez assim, que ele cometeu sim o estupro. Apesar de não ter prova, apesar de não ter comprovado a droga, apesar de todas as provas que ela trouxe, as testemunhas serem contra ela, eu tenho certeza que ele foi sim estuprador. Bom, primeiro eu gostaria que você lembrasse, no início do ano, ou final do ano passado, o caso do Neymar. Lembra disso? Neymar sendo acusado por uma menina e se não fosse o vídeo dele mostrando a inocência, se ele não tivesse filmado aquela situação, ele estaria, no mínimo, condenado pela mídia. Preso talvez não, mas condenado pela mídia, como está sendo o menino agora, o André, ele estaria também, não é mesmo? Lembra? Não é difícil de lembrar, é recente. Aí todo mundo falou, nossa, que menina. Mas enfim, acontece. Veja aí o número de pessoas acusadas e que é injusto e que não se comprova que realmente cometeu. Veja, eu não quero de forma alguma desencorajar a vítima de denunciar. Se você foi vítima, denuncie. Tem que fazer isso, é muito importante, tá? Mas, é claro, o ônus da prova incumbe a quem alega. E tem gente até dizendo, nossa, o problema do estupro é que você tem que provar que foi estuprada. Poxa vida, para qualquer acusação que você faz, você tem que provar o que você acusou. Difícil é a pessoa que está sendo acusada produzir prova, que a gente chama de prova diabólica. Produzir prova de que não fez. É você que tem que provar que eu fiz algo, entende? Então, o processo penal é assim. E a ampla defesa permite que o advogado explore tudo possível para defender seu cliente.
Renan, mas foi uma tortura o que ele fez com a menina. Tortura é você sentar no banco dos réus, responder por um processo gravíssimo, que a gente sabe muito bem o que acontece quando a pessoa vai para a cadeia com essa acusação de estupro, não é mesmo? Sabe ou não sabe? E agora eu quero que você pense, nossa, mas o que ele fez com ela? Né? Ele foi estuprador, ele estuprou a menina. Agora pare e pensa como seria se o seu irmão, se o seu filho estivesse sendo acusado de estupro injustamente. E mesmo depois do trabalho da defesa, mesmo depois da pessoa não conseguir provar, e olha que ela teve vários advogados como assistente de acusação, estava nesse ato acompanhada pela Defensoria Pública, mesmo depois de tudo isso, a pessoa, o seu irmão, o seu pai, ser absolvido, porém condenado pela mídia, pela opinião popular, por não conseguir nem sair nas ruas, porque acabou a vida dele. Ele foi acusado e acabou. Se era acusado, então é verdade, né? Poxa, a gente tem que ter um critério muito mais apurado para poder falar algo do tipo, não é mesmo? Então, vamos falar sobre a questão do sigilo, depois eu vou colocar o áudio do advogado, tá? O áudio ele tem 10 minutos, mas é bem efusivo. Bom, sigilo do processo. Gente, vocês não acham estranho uma audiência que durou 3 horas, inclusive já está no YouTube também pelo Estadão, uma audiência que durou 3 horas, de repente, fragmentos, isso foi em setembro a sentença de absolvição, e de repente, fragmentos da audiência serem então expostos na mídia. Fragmentos tendenciosos, fragmentos que só beneficiam uma parte, que só mostram o lado de uma parte, não é mesmo? Não é estranho? E olha, o processo é sigiloso. O sigilo protege a todos do processo, não só a vítima, mas também o réu, que foi absolvido, que deveria ter direito ao sigilo de tudo que foi feito. Mas não, devassaram, né? Devassaram aqueles fragmentos. Aí eu acho até em nome para que a população forme realmente seu convencimento, foi então divulgado os vídeos na íntegra. O vídeo da audiência tem 3 horas. Quero ver quem que vai assistir. As pessoas estão com preguiça de ler a sentença. Aliás, a sentença tem 55 folhas e as alegações finais ministeriais 91. Para dizer que não tinha prova para condenar o André. Mas, para todos os juízes aqui que passaram em concurso, né, que já estão conseguindo julgar o seu semelhante, ele foi sim condenado, né? Ele foi sim o culpado, ele foi sim o estuprador e ele foi condenado. Esse cara acho que vai ter que morar fora do país. Bom, pessoal, eu acho assim, quem que teve interesse em quê? Aí no fim, que divulgaram fragmentos da audiência, eu acho que a própria magistratura e o Ministério Público teve daí interesse em divulgar as alegações finais e a sentença, né, para mostrar que não teve o tal do termo estupro culposo. Até agora tem gente falando de estupro culposo, tá? É um absurdo, mas eu espero até que as pessoas leiam para poder formar a sua opinião, mas se teve algum grande infrator nesse caso todo, foi aquele que vazou inicialmente as peças de processo sigiloso. Então você tem um processo sigiloso, exceto se houver interesse público, que aí vai vazar, né? Então é muito complexo isso mesmo, é muito triste saber a insegurança jurídica. Tem gente querendo anular a sentença, tem gente querendo fazer lá um monte de coisa. Engraçado, o ministro do STF se manifestou, né, dizendo sobre o caso, falando da postura do advogado, mas não se manifestou a respeito do vazamento dos vídeos, né? Da questão sigilosa que foi vazada. É impressionante. É uma inversão de valores. Essa é a minha opinião como advogado de defesa. A sociedade quer advogados que sejam mais brandos, né? Vejo advogados criminalistas dizendo: eu quero que você seja mais leve com as pessoas, com as perguntas. Primeiro, já defendeu o caso de estupro? Em que o seu cliente, se você não for enfático, forte, seu cliente vai para a cadeia e vai sofrer estupro na cadeia diariamente? Você tem noção da consequência de um trabalho mal feito? Então, a importância e a responsabilidade do advogado na defesa do seu cliente, como ela é essencial para que uma grande injustiça não ocorra. Nesse caso, as provas todas estavam demonstrando, né, que não houve estupro.
podemos falar porque afinal de contas ele foi absolvido. Talvez tenha aí segunda instância, etc. Vamos ver, vamos acompanhar assistindo aí as cenas do próximo capítulo. Quero que todos saibam que respeito a opinião de todos, tá? Vocês todos podem tá aqui na internet, está aqui para isso, né? O julgamento público. Só que é importante que conheçam bem todos os lados para poder dizer. Então agora eu vou colocar o áudio do Dr. Gastão e fica com vocês aqui essa reflexão. É incrível como as pessoas se impressionam com as redes sociais e tomam partido em situações gravíssimas, seríssimas, tomando como ponto de partida alguns segundos de uma audiência que aconteceu e durou mais de 3 horas, desprezando as audiências anteriores. Esse foi um processo que ele veio complicado desde o início. Desde o início foi um processo muito duro, muito sofrido. O André, ele no começo do processo, ele já teve a prisão dele decretada com base em mentiras. Por exemplo, pegaram no celular dele, porque foi falado que ele tinha um cardápio de drogas. Começou com a história de que ela teria sido drogada e que no celular dele tinha um cardápio de drogas. Foram ver depois, a perícia constatou e mostrou que, na verdade, o que tinha no celular dele era num grupo de WhatsApp, onde diversas pessoas mandavam brincadeiras, algumas sem graça, outras inconvenientes, mas enfim, um grupo. E naquele grupo de WhatsApp, uma das mensagens dizia respeito a drogas, mas aí ele já foi pintado como um traficante e decretaram a prisão dele. Eu me lembro, como se fosse hoje, no dia do julgamento, eu na tribuna sustentando, eu acabei de falar, olhei para a plateia, quem estava sentado era o pai do André e a mãe do André. Duas pessoas de idade, pessoas de bem, pessoas honradas, pessoas que sempre viveram, não à margem da lei, não, pessoas que sempre viveram integradas à comunidade e que estavam ali sofrendo. Eu olhei para o pai dele, de mão dada com a mãe dele, com a mãe, e a mão dela estava branca, de tão forte que ele segurava, de nervosismo. Então foi um processo muito tenso. Por exemplo, tinha audiência. Aí as testemunhas vinham, desmentiam a Mariana, mostravam que a Mariana estava ameaçando elas, que a Mariana estava mentindo. A advogada dela acabava a audiência da entrevista, todas as testemunhas corroboraram o que a Mariana disse. Quer dizer, eles distorciam na maior falta de pudor, o que estava acontecendo nos autos. E aí ela vinha no Instagram e detonava, e ganhava seguidor, e botava foto dele, e ia atacando. Nós conseguimos uma decisão judicial, através do desembargador em São Paulo, para retirar o Instagram dela do ar, porque ela não respeitava. Tudo que a justiça mandava, ela simplesmente não respeitava. Aí, quando o Instagram dela saiu do ar, pronto. Pensando assim, o problema vai estar resolvido. Não estava resolvido. Toda hora era mais fake news, mais mentirada. Aí ela atacava até a Defensoria Pública, né? Numa das audiências, porque foram 2 audiências, numa das audiências, ela chegou a atacar a Defensoria Pública. Disse que a Defensoria Pública estava sonegando provas e retirou a Defensoria Pública do processo. Aí apareceu outro. Ela teve vários advogados desde o início. Advogados que deveriam ter trabalhado e peticionado nos autos, mas não, preferiam o Tribunal da Internet. E parece que nesse ela está tendo um veredito favorável, porque as pessoas só vê uma narrativa que, embora não se sustente frente ao que existe no processo, a defesa não pode mostrar o processo para confrontar as mentiras dela. Aí só se vê a narrativa dela, mas é uma história que assim, impressiona pessoas que não estão acostumadas a analisar prova, laudo, perícia. Por exemplo, ela dizia assim, não, eu fui drogado. Ela foi no ML. Foram feitos todos os exames. Os laudos eram negativos. Aí a mãe dela disse, não, o laudo é forjado. O laudo é forjado. Tinha um perito lá que atestou, os peritos estavam lá, eles atestaram que ela chegou drogada. Aí todos os peritos são ouvidos novamente. Os peritos desmentem isso. Aí a mãe dela insiste, não, eles conversaram entre eles falaram. Aí o juiz ouve os peritos de novo. Não, ninguém falou que ela estava drogada, ela chegou aqui em perfeitas condições. Ela fala que, eu não sei o que aconteceu, acordei depois, desci uma escada voando. Nós juntamos uma fita que mostra toda a dinâmica dos fatos. Ela saindo lá, ela ficou 6 minutos lá em cima.
Ninguém perde uma virgindade em 6 minutos. Ninguém consegue subir uma escada, descer uma escada, botar a roupa, tirar a roupa e em 1, 2 minutos ter uma relação sexual, tirar uma virgindade, sem deixar pelo menos algum vestígio. Porque no laudo não mostra-se nenhum vestígio de violência. Então, se ela foi, esse ato sexual, se fosse praticado na forma como ela narra, no mínimo, os peritos do IML teriam atestado alguma lesão na vagina. Mas nada disso aconteceu. Aí ela desce a escada perfeitamente, uma escada íngreme. Ela vai embora? Não. Ela sai dali, onde tem polícia, passa pela polícia e vai digitando o celular para uma outra boate, caminhando por uma estrada de difícil andar, cheia de pedrinha, ela de salto alto. Ela vai desviando das pessoas, vai digitando no celular, onde ela estava trocando ideia, mensagem com as amigas, né, reclamando das amigas o tempo todo, que as amigas teriam abandonado, amigas que inclusive fizeram que naquele dia ela perdesse o emprego, porque ela tentou que um deles ali comesse de graça, aí depois ela também já falou mal desse menino, ele estava com fome, e eu achei que eu podia ajudá-lo. Aí eu perguntei, mas com fome, aí vai lá e pede lagosta? Mas eu falei para ele que era para pagar a conta. Aí eu indagava, olha, mas está aqui, você combinando de dar o golpe de não pagar a conta. Você mandou essa mensagem, vamos dar um golpe para não pagar a conta. Então, assim, tudo que eu confrontava ela e mostrava que ela estava mentindo, tudo que eu procurava desconstruir, aquela narrativa dela, que tinha sequestrado a vida desse rapaz, do André Aranha, ele não podia mais sair na rua. Onde ele estava, daqui a pouco batia foto, o estuprador está aqui. Por quê? Porque ela vinha atiçando a matilha da opinião pública com base no Instagram dela, nas mentiradas dela, nas barbaridades que ela contava. Acusou o delegado, acusou a delegada, falou dos peritos, falou que o IML foi comprado, falou que as filmagens foram manipuladas, né? Disse que tinha prova do crime, que era o vestido, mas que estaria no exterior. Olha que barbaridade. Quer dizer que a pessoa tem uma prova que vai demonstrar que ela é vítima e ao invés de apresentar para a justiça, porque para ela tudo é uma conspiração. Está todo mundo envolvido em prejudicá-la, né? Agora, ela fez disso, dessa narrativa, a história da vida dela. Era uma menina desconhecida, infelizmente, está aí o caso do Neymar, é um dentre os vários casos que nos despertam a reflexão. Ela era uma menina desconhecida, a mãe dela saiu daqui porque não conseguiu pagar o aluguel, saiu fugida, e ela daqui, de repente ganhou fama, começou a ganhar dinheiro, ficou famosa no Instagram, construiu essa narrativa, e qualquer pessoa no meu lugar agiria de que forma? Agiria no sentido de demonstrar que aquela acusação que pode culminar com uma pena de 15 anos de prisão, que ela é uma acusação inverídica. Eu me tornei amigo do André Aranha, eu me tornei amigo da família dele. Aquilo ali me doía não só como profissional, mas como pai, como homem. Eu tenho filhas, mulheres, eu sei da gravidade e eu tenho muito respeito pelas mulheres. Eu sei da gravidade e do nojo que é uma pessoa ser estuprada. Mas talvez na mesma proporção de gravidade está desse crime bárbaro que é o estupro, e está a injusta acusação. Aquela pessoa que não cometeu esse tipo de crime e vai ser jogado no sistema carcerário, podendo pegar até 15 anos de prisão, e nós sabemos o que acontece com o estuprador. Agora imagine um inocente como o André ir para uma cadeia porque não teve um advogado que confrontasse, que demonstrasse as mentiras que a acusadora estava levianamente, reiteradamente atacando contra ele. Não existe uma pessoa que leia o processo que vai chegar a uma conclusão diversa do juiz, uma conclusão diversa do promotor. O juiz advertiu ela várias vezes, a postura dela sempre foi de confronto, foi citando o Código de Processo Penal, foi querendo dar aula para o juiz, foi querendo não responder, foi agressivo com o promotor. Todo mundo teve paciência com ela. E eu também atuei dentro daquilo que o momento exigia. Só que chegou numa situação que ela envolveu até a minha família. E aí eu dei aquela resposta, porque no processo ela pegar, me agredir, tudo bem, suporto, faço parte, pode me ofender, não tem problema. Agora, foi mexer com as minhas filhas. E aí eu respondi dentro daquele contexto uma agressividade que começou dela. As minhas primeiras palavras para a Mariana, quando eu começo a pergunta, Mariana, boa tarde. Eu não chego agressivo, eu chego perguntando e tentando esclarecer.
Até porque, obviamente, qualquer pessoa que entende um pouco de psicologia sabe que hostilizar a vítima só desperta antipatia. Eu não ia gratuitamente hostilizar, atacar uma vítima, porque isso aí, além de trazer, ia trazer um péssimo efeito para demonstrar aquilo que eu pretendia. Então eu atuei dentro dos limites que a Constituição me permite. Eu atuei de forma que pudesse demonstrar o que estava acontecendo. As pessoas que ficam me criticando, eu garanto que se um dia, por uma infelicidade da vida, tiverem um parente, um amigo passando pelo que esse rapaz passou, que acabaram com a vida dele, com certeza ele vai querer um advogado que comungue com ele a Eucaristia da dor, que esteja do lado dele, que lute por ele e que demonstre a injustiça que ele está sofrendo. Muito obrigado a todos, eu mandei esse áudio longo aí, mas acho que é bastante esclarecedor. Tem mais detalhes, o processo, como eu disse, é um rol de mentira, é uma história da carochinha, mas eu acho que isso aí para começar já está bom. Eu tenho certeza que pouquíssimos vão chegar até aqui, né? Pouquíssimas pessoas que assistem os vídeos chegam até o final dos vídeos, mas se você chegou, você está comprometido em querer saber a versão plena do advogado. Eu peço que entendam, né? A gente como advogado tem que ver o melhor para o cliente. Ah, você é parcial? Sou sim. Eu tomo partido pelo cliente, pela defesa, né? Eu sou advogado de defesa. Na maioria das vezes eu estou defendendo, raras vezes estou como assistente de acusação, que é outro tipo de tarefa, outro tipo de trabalho. Então, se você chegou até aqui, por favor, se inscreve no canal, dá um gostei no vídeo, curte, compartilha e dá a sua versão, né? Fala o que você acha sobre essa questão toda. Beleza? Um grande abraço.